Professora Rosário Sumano, no meu entender, era uma professora completa. Eu fiquei encantada, porque eu vi a doutora Rosário falar, até me emociono. Mas o professor tem que ter essa capacidade de encantar, de despertar, de mobilizar o aluno. A professora Rosário tinha essa capacidade. Sempre tive vínculos muito fortes com a figura da minha mãe, e a sua morte em 1999 me balançou demais. Revelava, na primeira observação que se fizesse, uma energia absolutamente rara nas mulheres, uma segurança muito grande. E ela sempre assumiu as suas posições políticas em relação aos seus afetos, em relação à sua vida. Nós não podemos analisar a figura humana de Rosário Russumano com as lentes do presente. Nós temos que olhar aquela figura, aquela mulher ímpar, aquela mulher de vanguarda, com as lentes da época em que ela viveu. É uma mulher muito, muito interessante, com um comportamento pessoal na vida doméstica avançadíssimo para a época. Era uma mulher que trabalhava, era dedicadíssima à profissão, embora tivesse filhos. Sempre a senti muito dividida entre o seguinte, o lar e o direito, que seriam então os dois vetores da sua vida. Mas nunca deixou de valorizar a sua figura como mãe. A minha mãe nunca gostou de advogar. Ela nunca teve a vontade de exercer a advocacia. Tentou advogar logo que se formou, mas não era, digamos, a sua área, a sua praia. Ela realmente se voltou de corpo e alma para o magistério, tinha um prazer imenso em dar aulas, se relacionava muito bem com os alunos. Era encantadora. A aula da professora Rosário era um acontecimento. Começava com a entrada dela em aula. Ela, de certa maneira, teatralizava essa entrada em aula e já isso encantava os alunos. Isto para quem já ia para a faculdade, com a ideia de que estava, de alguma maneira, rompendo algumas barreiras, era uma coisa muito agradável. Eu fiquei encantada, porque eu vi a doutora Rosário falar, até me emociono. Ela cativava, era uma pessoa de uma inteligência brilhantíssima, um linguajar próprio, que ficava muito bem nela, e, além de tudo, era, sim, uma pessoa expressiva, com uma riqueza interior e uma riqueza de vocabulário extraordinária. Eu me lembro que a minha mãe me estimulou muito, por exemplo, a ler livros avançados para a minha idade, digamos, como Primo Basílio, do Eça de Queiroz, como Dom Casmurro, de Machado de Assis, como Os Maias, também, do Eça de Queiroz. Tudo isso era estimulado e ensinado por ela no sentido de que a vida não pode ser pautada naquele esquema de família, tradição e propriedade.
Em 1947, a minha mãe se formou em Direito e foi oradora da turma. O meu pai foi o paraninfo. O discurso dela foi sobre a libertação social da mulher, unindo a um livro que o meu avô, Vitor Russumano, esse que eu não conheci, mas que exerceu uma grande influência na vida da minha mãe, escreveu, chamado A Escravidão Social da Mulher. Ela ingressou na faculdade e concluiu um curso de Direito, numa época que esse era um território quase de exclusividade dos homens. Então, ela já nessa época foi uma mulher absolutamente progressista, que não só com seus atos, não só com o seu discurso, era uma mulher que defendia causas ainda hoje atuais, as causas dos direitos das mulheres, como naquela época ela era quase que uma voz isolada. E ela subia nas botas e enfrentava nesse território, fazendo valer as suas convicções. Ela foi uma desbravadora. Uma mulher que se impunha pela sua própria história e pela consciência que tinha e pela necessidade que tinha de provar por nós todas mulheres que nós somos tão aptas, tão competentes e tão capazes quanto qualquer homem, por mais capaz e competente e apto que ele seja. A doutora Rosá foi minha professora e já percebia muito antes de que eu tivesse qualquer consciência a respeito da discriminação que havia em relação às mulheres, ela já lutava contra o preconceito. A afirmação da mulher no meio social não poderia ficar restrita só àquela pessoa que casa, tem os seus filhos, faz o tricô, faz o crochê, cuida das crianças e vive à sombra ou à margem do marido. Isso nunca lhe passava pela cabeça. Eu acho que ela era uma feminista bem antes do termo, do substantivo estar sendo usado com este conceito. O meu ingresso na universidade quase foi barrado, porque quando eu fui assinar o meu contrato, eu estava grávida. E naquela época a universidade não contratava mulheres grávidas. Os homens é que transitavam e que detinham o saber. E naquela época em que eu me formei, em 1977, havia só 4 mulheres promotoras de justiça. E havia uma barreira muito grande com relação ao Ministério Público ser exercido para as mulheres. E eu sofri, pessoalmente, muita discriminação, como as minhas colegas também, porque era uma carreira tipicamente masculina. Para que se tenha uma ideia do que eu estou dizendo e se as mulheres podiam sonhar com uma carreira jurídica, quando eu me formei aqui na faculdade, eu me inscrevi para um concurso de juíza, para juíza estadual. E a minha inscrição não foi aceita, pelo simples fato de eu ser mulher. Rosá era uma pioneira. Enquanto as outras mulheres estavam preocupadas em ser mulheres do lar, ela já estava exercendo a profissão, dando aulas de direito e brilhando, sendo oradora, palestrante. Ela era uma mulher que, inclusive, ela era um estímulo para todas as mulheres, porque ela enfrentou inúmeros obstáculos na vida dela e ela venceu todos, né, com muita galhardia. Falo nisso e me emociono ao me lembrar, né? Essas paredes aqui na faculdade estão carregadas das marcas, das digitais, das vozes dessas pessoas que há 100 anos ensinam direito aqui. Ela é talvez a mais importante voz feminina que ecoa nessas salas aqui e que até hoje continua viva. A minha mãe casou-se cedo, com 20 anos para 21, com Alcides de Mendonça Lima, também advogado,
processualista muito conhecido no Brasil, que era professor na Faculdade de Direito. Eles estiveram casados durante 21 anos, acho que um tanto por inércia, talvez. Nasceu o Bruno em março de 1951. Ela teve uma crise muito longa de depressão, fez um tratamento psiquiátrico aqui em Porto Alegre e, ao cabo, ela se separou do meu pai. Ela e o marido entenderam que deviam se separar e ela fez isso numa época complicada. Separou-se do marido, continuou com com o seu sobrenome, que era a sua marca registrada, não é? Fazendo história. Isso era difícil na época. Depois disso, ela teve uma união estável com um professor também da Faculdade de Direito. Quando ela mesma afirmou em público e em Pelotas, ela descobriu a sua feminilidade. E ela sempre assumiu as suas posições políticas em relação aos seus afetos, em relação à sua vida. Ela enfrentou o pai quando quis mudar de escola para fazer a preparação para o curso de Direito. Não era uma coisa comum naquela época. Era um colégio mais formal, mais elitista, como ela mesma dizia, e que acabava drenando as jovens para a escola normal que o colégio tinha para que se tornassem professoras. E não era isso que ela queria mais. Então ela conseguiu realmente passar para um colégio público, com ensino mais livre. Um colégio que tinha só 4 alunas mulheres, 4 jovens, de classe média mais baixa do que a do São José. E ela sentiu muito mais o seu habitat. Dizer que eu privei de um convívio muito estreito com a doutora Rosá, porque ela era, acima de tudo, minha amiga pessoal. E aí, então, é que eu auri muitos conhecimentos com ela, conhecimentos de vida, que ela me passava, me explicando exatamente os posicionamentos dela e ilustrando esses posicionamentos com a própria vida dela, né? Porque a doutora Rosá era uma pessoa que vivenciava aquilo que ela dizia, aquilo que ela pregava. A vida dela é o maior exemplo daquilo em que ela acreditava. Minha mãe se criou, ouviu muito mais o pai dela, por quem ela tinha realmente um vínculo muito profundo, mais voltado para a área jurídica do que para a área da medicina. Se tivesse por aí, ele ia chocar também a sociedade. Era a favor do divórcio, nos anos 30. Estudou medicina, mas não era realmente bem a sua vocação, porque ele gostava muito mais da política. Aí é que ele se tornou vereador, depois deputado estadual, deputado federal e foi constituinte elaborou a Constituição de 1934. Foi uma Constituição rápida no meio daquele período turbulento, com a ditadura de Vargas, iniciada em 10 de novembro de 1937. A morte do vovô Vitor, dia 20 de setembro de 1937, foi um abalo não só da família, foi um abalo na cidade inteira. Porque ele saiu com uma caravana fazendo política contra a ditadura Vargas que estava se delineando no país. 20 de setembro, o início da ditadura foi 10 de novembro do mesmo ano. Se reuniram ao redor do rádio, que não tinha mais do que isso, para ouvir o discurso do Vítor Russumano. No meio do discurso, que me contaram, né? Ele disse: eu vou parar porque eu não estou me sentindo bem. No dia 3 ou 5 de janeiro, que era o dia, votem em Armando Salles de Oliveira. E parou. Ele teve um AVC, foi deixado muito tempo no lugar, até havia atendimento, etc., com as dificuldades da época. Dizem-me, porque eu não existia, que foi um velório muito triste, muito chocante, porque ele tinha 46 anos de idade e morre numa tribuna em Caxias do Sul. Ela tinha
grande fascinação pelo pai. A minha mãe foi assim, uma cisão na vida dela terrível e absoluta. E a família ficou numa posição muito difícil. A minha avó não trabalhava, a minha mãe tinha 17 anos, era estudante, e o Mozart também. A minha avó dizia, bom, a vida da Rosá já está decidida, ela está namorando o Alcides, meu pai, vai casar, está com a sua vida organizada, eu tenho que pensar agora no futuro do Mozart e providenciar os estudos dele em Porto Alegre. Então ela parou de estudar, ela parou de fazer tudo até abrir o tal pré-jurídico depois que ela já estava casada. A jurista Rosá, no meu entender, ela despontou no cenário jurídico portando uma bandeira pioneira que já o pai dela levantara, o deputado Vitor Russumano, ao tempo em que se formou no início do século anterior, que é a bandeira da emancipação feminina. Ela foi uma mulher de vanguarda, uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo. E é bom que as gerações futuras saibam que se vivem hoje na plenitude alguns direitos, entre eles a igualdade conferida às mulheres, isso se deve em muito a pessoas como a doutora Rosá. Eu sentia que ela era muito amada, muito prestigiada, muito valorizada pelas figuras das mulheres que viam nela um ponto de apoio e de esperança para melhorarem as suas condições. E ela não tinha só também a preocupação de colocar a mulher num patamar mais alto. Ela tinha a preocupação de colocar a democracia num status mais alto. Me marcou também a forma como ela incentivava os alunos a batalharem pelas carreiras jurídicas, não é? A exercerem a sua profissão. Ela era, acima de tudo, uma incentivadora. Uma das grandes bandeiras era a integração da mulher nos poderes estatais, coisa já um pouco superada na época de hoje, porque nós temos uma presidente da República, temos ministras, temos deputadas, senadoras, governadoras de estado, prefeitas, mas de ser votada principalmente, de poder atuar em vários setores da vida em pé de igualdade com o homem. A doutora Rosá foi decisiva, tão importante que enquanto eu estava com as minhas dúvidas, até para fazer a minha prova de tribuna, imagina ela que era uma grande oradora, ela disse, não, tu vais. Eu me deparei com um vestido e um par de meias para eu usar na minha prova de tribuna, me dando, assim, uma responsabilidade muito grande em assumir. A grande obra-prima da professora Rosá é um livro sobre a federação. A professora se preocupou muito com essa questão da divisão vertical do poder em governo federal, estados e municípios. Um tema atualíssimo. Ela marcou o seu conhecimento através da literatura jurídica com maestria, de tal modo que ela lecionou aos seus alunos e indiretamente lecionou a muitos outros do Brasil com a obra que deixou publicada, e era de alto nível e muito respeitada no Brasil, essa obra. Não era comum que professores aqui tivessem uma produção literária tão grande como ela teve. Então, até nisso, ela se destacou. Então, de noite, ela ia para o escritório e ficava batendo. Eu tenho a máquina de escrever dela até hoje, que, aliás, ela deixou para a minha filha, para a Thaís, de presente. Ficava batendo a máquina e a alta madrugada. Varava, chegava 2, 3 da manhã, ela ainda estava escrevendo. Ela formou várias gerações. Os meus pais ingressaram no mundo do direito constitucional pelas mãos da professora Rosá. Eu tive a honra de também aprender direito constitucional, e leciono até hoje, voltando naqueles princípios que são imorredores. O livro da professora Rosá é um clássico. Na parte geral, quando ela trata dos grandes institutos do direito constitucional, das normas do direito constitucional, dos princípios gerais, ainda hoje é atual.
Ela tinha a preocupação de que o ser humano pudesse evoluir e que o Estado brasileiro pudesse um dia se transformar num Estado democrático de direito. O ser humano fosse muito mais favorecido. Ela tinha preocupação com a figura, por exemplo, dos empregados domésticos, que não tinham nenhuma garantia, não tinham nada. Antes de começarem a ser obrigatório pagar para o INSS a empregada doméstica, ela já pagava. Sempre foi a favor do divórcio. A sociedade brasileira deve muito à contribuição da professora Rosá. Ela integrou a chamada Comissão dos Notáveis, a Comissão Afonso Arinos, a Comissão dos 50. 50 personalidades brasileiras, líderes políticos, religiosos, empresários. A inteligência nacional foi reunida numa comissão para fazer um esboço, um rascunho de Constituição. Ela ficou felicíssima com o convite. Foi a única mulher do Rio Grande do Sul que recebeu o convite, e a outra foi Florisa Veruti, de São Paulo. Eu me lembro que quando veio a notícia, que veio por telefone, não tínhamos nada dessa tecnologia atual, nós até nos abraçamos, assim, porque foi um dos bons momentos que a minha mãe viveu. Eu poderia dizer que foi o último período bom da vida dela. Ocorreu em 1985 até 1986. E não foi à toa que ela foi convidada para fazer parte da Comissão de Notáveis, que veio a Constituição de 88 a consagrar a igualdade entre homens e mulheres. Ela era uma gaúcha dentro daquela comissão. E ela fez parte, ela presidiu a comissão de sistematização daqueles estudos todos, né? Eu vibrava com o trabalho dela. Numa comissão formada essencialmente por homens, uma figura feminina de destaque, como a doutora Rosá, naturalmente que deu outro patamar àquilo que se pretendia com a elaboração do anteprojeto da Constituição Federal. Sempre nos orgulhou muito que nós tínhamos alguém que, quando viajava pelo país, nos representava com brilho, com mérito, não é? Com beleza, até porque ela era uma mulher bonita, Rosa, muito bonita. Ela sempre dizia que, mesmo com todas as premiações que ela teve, que os maiores prêmios que ela recebeu da vida eram os 2 filhos, a Nailê, jurista brilhante, professora extraordinária. Era também o Bruno, especialmente, o único filho, né? E o Bruno era muito importante na vida dela. Agora, a morte do Bruno para a mãe foi quase que um destroço, mas ela tentou. Foi uma morte muito rápida. A doença foi caracterizada em setembro e ele morreu dia 14 de março do ano seguinte. Ele teve 6 meses doente. As perdas são irreparáveis, mas aquele filho também era muito especial. Muito especial porque, embora numa área completamente diferente da dela, da medicina, ele morreu muito jovem e ela, de alguma maneira, morreu um bocado. Eu diria que a vida dela se alimentava com esses filhos, a doutora Nailê de um lado, o doutor Bruno de outro. Quando morreu o doutor Bruno, e eu identifico de alguma maneira que os sintomas das doenças dela começaram a aparecer ali. Ela costumava dizer que o Bruno não morreu, que o Bruno ficou encantado, como Guimarães Rosa tão bem disse, tão poeticamente disse. Eu acho que dentro dela ele ficou encantado, mas essa perda produziu um estrago muito grande. E encontrei uma pessoa inconsolável. Foi como ela mesma disse, uma grande mutilação. Eu presenciei, sim, e acompanhei a doutora Rosá nesse momento tão triste na vida dela. Já estava aposentado, que dificultou, mas aceitou ainda convites para falar em público, e uma das últimas palestras foi aqui na Assembleia Legislativa, já
com o Bruno tendo morrido, ela com problemas cardíacos, já tendo colocado marca-passo, mas se transformou numa Rosá desesperançada, digamos. Nós vivíamos a cultura da exposição, a cultura da mídia, em que as pessoas buscam a luz dos holofotes. A doutora Rosá era a própria luz. As pessoas a procuravam. Minha mãe escolheu para a tese, seu discurso de formatura como oradora em 1947, o tema A Libertação Social da Mulher. Ela chega então ao final do seu discurso e o termina de uma forma diferente, com outro linguajar. Apesar dessas imperfeições, existirá sempre espaço. Espaço para que se lute pela humanização da humanidade e para que um dia o cruzeiro engastado em nosso céu, cujos cravos de estrelas sacrificam ainda alguns anseios de nosso povo, passem a simbolizar a redenção dos homens e deixe de ser cruz, fechando os braços num fantástico abraço de luz.